Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Hoje é o Salmo 56. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler. Santo Deus e eterno Pai, lemos Tua palavra, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que ela é fonte, ó Deus, de todo o ensino para a nossa vida. Que a Tua palavra, ó Deus, nesta noite venha suprir as necessidades de cada coração segundo a Tua vontade. Pai, eu oro porque nós confiamos no poder do Teu Santo Espírito. Sabemos que somos falhos, pequeninos, mas que Tu és poderoso e só Tu tens a palavra de vida. Que essa palavra seja dispensada aos nossos corações nesta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 56 nos fala da nossa fé para os tempos difíceis. A fé para os tempos difíceis. Muitas vezes nós queremos uma fé para alcançar alvos e objetivos e projetos. E a palavra de Deus nos fala de uma fé diferente. Nos fala de uma fé para enfrentar problemas e dificuldades. O Salmo 56 é sobre isso. O Salmo 56 é um período turbulento na vida de Davi. Ele foi praticamente preso e foi levado cativo pelos filisteus. E se lembrem que esse povo filisteus, ele tinha ódio de Davi, porque esse povo filisteu, Davi havia vencido mais de 17 batalhas contra esse povo. E agora que Davi está sendo perseguido por Saul, ele é preso por esse povo. Por isso ele teme a morte. A gente percebe no Salmo 56 esse resquício de que ele tem o temor da morte. Ele está tipo pensando assim, eu acho que dessa eu não vou sair. Então ele está escrevendo e ele está transpirando essas situações de mortalidade, essas situações de dificuldades em sua vida. Agora, o que ele faz nesse verso é muito importante para mim e para você, para que saibamos desenvolver essa fé que Davi desenvolveu, uma fé capaz de passar dificuldades. Essa é a fé que nós precisamos ter, essa é a fé que a palavra quer nos ensinar nesta noite. A primeira coisa que Davi nos diz aqui, meus queridos irmãos, a nossa confiança em Deus jamais pode ser abalada. Vamos falar juntos? A nossa confiança em Deus jamais pode ser abalada. Veja comigo o verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A fé que Davi está nos dizendo no Salmo 56 é uma fé de que ele sabe que mesmo passando pela dificuldade, ele pode colocar a alma dele, a vida dele nas mãos de Deus. Mesmo com medo, eu confiarei em ti. Esse precisa ser o nosso desafio, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Você pode ter planos, você pode ter sonhos, e nós estamos vivendo uma época em que nós não conversamos de coisas ruins e não queremos coisas ruins. Existe até um ditado popular, se você conversa, você atrai. Você já viu esse tipo de coisa? Não pode nem falar de morte, porque senão você atrai. Esse tipo de coisa é superstição, não se encontra, não deve estar no coração, na mente do cristão. O cristão, ele precisa ter esse coração de Davi, mesmo se eu estiver com medo, mesmo se eu passar por dificuldades, eu confio em Deus, amém, irmãos? Porque a primeira coisa que acontece quando eu e você entramos numa dificuldade, são as pessoas nos acusarem. Já percebeu isso? Mas você não está orando, você não tem fé, você não está buscando. Eu me lembro de uma irmã que frequentou a nossa igreja, e veio certa feita aqui em Goiânia, disse que era um homem que orava e as pessoas eram curadas. E ela e a família dela foram para lá. E ficaram lá
2 horas e meia numa concentração das 10 ao meio-dia e meio. E o povo começou a desmaiar, e o povo começou a passar mal, e diz que era o poder do Espírito Santo. Mas você pensa, 10 horas da manhã, dependendo de onde você estiver, no sol de Goiânia, é difícil resistir, né, não, queridos irmãos? É difícil resistir, né? Meio-dia e meio, então, se você não se alimentou direito, que a maioria das pessoas não se alimentam direito pela manhã. A gente toma um cafezinho, come um pãozinho e já vai para a rua, né, irmãos? Mas você não se alimenta direito para enfrentar uma situação dessa. E a irmã chegou na igreja frustrada e decepcionada, falando, ai pastor, porque eles falaram lá que quem não tivesse fé e não confiasse, não ia receber a bênção. Eu acho que eu não recebi a bênção. Queridos irmãos, a nossa fé não é para isso. A sua fé não pode estar num homem, não pode estar numa igreja. A sua fé precisa estar em Deus. Amém, irmãos? Sua fé não pode estar nem em você, nem nos seus esforços, porque você não pode fazer nada para mudar o propósito de Deus. A sua fé precisa estar em Deus. Em Deus a sua fé precisa estar firmada. Então firme a sua fé nessa noite em Deus, que assim você conseguirá enfrentar os momentos difíceis e turbulentos da sua vida com essa fé que Davi está enfrentando. Segunda coisa que Davi faz aqui nesse texto, ele louva a Deus em todas as circunstâncias. Continuando, o verso 4. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Querido irmão, eu sempre bato nessa tecla aqui na igreja. Seu louvor não pode ser só para momentos de alegria. Seu louvor precisa ser nos momentos da dificuldade, principalmente nos momentos da dificuldade. É o seu louvor que vai te fortalecer. E quando eu estou falando de louvor, estou falando de cantar música mesmo. Sabe aquele ditado popular, quem canta seus males espanta? Então quem louva a Deus recebe uma graça de Deus, uma força de Deus, queridos irmãos. Então nós precisamos louvar. É lógico que eu não estou querendo aqui estimular a síndrome de Hard. Sabe qual que é a síndrome de Hard? Os mais novos não vão saber. Mas tinha um desenho que passava do Hanna-Barbera à tarde, né, Paulão? Era o Pepe e o Hard. O Pepe era super animado, sempre tinha pensamentos assim. E o Hard, ele falava assim, ó vida, ó dia, ó azar, vai dar tudo errado, nada vai dar certo. Ó, eu te falei, ó. Então essa é a síndrome de Hard. Então joga isso fora. Quando você não tem nada para dizer, quando você está olhando e não está acreditando que as coisas vão dar certo, louve a Deus, amém, irmãos? Louve a Deus. Começa a cantar o hino que nós acabamos de cantar. Conta as bênçãos, conta quantas elas são, e você vai ficar surpreso quanto que Deus já fez, amém, irmãos? Aprenda a cantar e louvar o nome do Senhor. Esses hinos são muito importantes para que a gente sempre se lembre disso. Conta as bênçãos. Conta quantas elas são. E fique surpreso o quanto que Deus já fez. Então, aprenda um outro segredo sobre a vida. Você não vai passar só por um problema nessa vida. Vai ter fases na sua vida que você vai passar por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas turbulências. E aí, o que você vai fazer? Síndrome de Hard? Eu já joguei fora isso na minha vida, amém, irmãos? Já joguei fora. Domingo à noite eu não era nem para ter vindo na igreja, que eu estava mal. Os irmãos viram que eu estava mal, estava bem mal, né, Paulão? A voz quase acabou. Aí, irmãos, eu saí daqui e cheguei em casa. Eram umas 9 horas, mais ou menos. Deu 9h30. Eu parei de tossir ontem, era 2 horas da tarde. Eu fiquei mais de 72 horas tossindo. Eu estava tão cansado que eu não conseguia dormir. Eu tive que ficar sentado. Passei sentado essas noites. E aí eu falava assim, eu não vou reclamar, não vou reclamar, não vou reclamar. E eu comecei a louvar a Deus. E eu comecei a cantar ao Senhor. Não melhorou a tosse. Teve momentos que eu achei que eu ia ter até um ataque de novo, como eu tive alguns anos atrás.
porque eu já tive 3 episódios de convulsão. E agora, ontem eu achei que eu ia ter o terceiro. Tive 2 episódios. Ontem eu achei que eu ia ter o terceiro episódio. E Deus teve misericórdia. E as meninas olharam para mim: pai, você está ficando roxo. Eu falei: então ora pelo seu pai para que eu saia desse negócio. E elas oraram por mim e Deus nos abençoou. Então, queridos irmãos, problemas a gente vai enfrentar. Eu não sei qual é o seu problema que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho aprendido na minha vida: quanto mais o inimigo se levanta, mais eu marcho contra ele, porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo vil. Amém, irmãos? Você confia nesse Deus ou não? Então confia cada vez mais. A sua fé é para confiar nos momentos da dificuldade. Amém, irmãos? Se um exemplo eu posso deixar para os irmãos é esse: não importa as circunstâncias, se está bom ou se está ruim, eu continuo servindo a Deus. Quero fazer isso até o meu último dia da vida. Meu sonho é morrer como John Wesley. Não, David Whitfield. Pregou, subiu no cavalo, chegou em casa, dormiu e foi para a glória no nome do Senhor Jesus. Se eu pedir uma coisa para o Senhor, é essa daí: não quero morrer no púlpito. Muita gente vai ficar assustada, mas eu quero morrer na minha casa, entendeu? E eu aprendi, queridos: louve a Deus, amém? Louve a Deus, cante sempre ao Senhor, não importa as circunstâncias. Outra coisa, queridos irmãos, Davi, ele aprendeu que é na presença de Deus que a gente se fortalece. Veja o verso 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha que coisa maravilhosa isso. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Ele está chorando lá na presença de Deus, amém? Você tem um lugar para você chorar, é na presença de Deus. Se derramar suas lágrimas é na presença de Deus. Melhor você chorar lá do que chorar em público, porque nem todo mundo sabe lidar com quem chora. Já percebeu? Tem gente que chega no velório e não sabe o que vai dizer para o outro. Não diz nada não, só dá um abraço. Só dá um abraço e fala: vim aqui. Pronto, mas não precisa mais do que isso. Tem gente que não sabe lidar com velório. Eu sei de crente que não gosta nem de ir no velório. E está contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente é melhor ir na casa do luto do que na casa da festa. E eu aprendi isso, uma coisa muito importante na vida, queridos irmãos. O melhor lugar, o melhor terapeuta é o Senhor, o nosso Deus, amém? Ele não vai te trair, Ele não vai contar para ninguém os seus problemas. E outra coisa, o Espírito Santo dele vai se derramar nessas horas. Olha o que Davi está dizendo: eu estou chorando na presença de Deus. Eu sei que Deus está mandando um anjo aqui para recolher as minhas lágrimas. Eu sei que Deus, além de recolher as minhas lágrimas, eu sei que no tempo dele, Ele vai se atentar para o meu pedido de socorro. Veja o verso 9: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Vamos falar juntos? Em Deus eu confio e não temerei. Você confia realmente em Deus, queridos irmãos? Ou quantas pessoas estão com uma síndrome de onipotência, uma síndrome de supercrente? O que é síndrome de supercrente? É gente que acha que eu estou com Deus e pronto, não vou passar problema nenhum mais na minha vida. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Tinha um líder aqui de uma igreja que ele falava que era o suprassumo de tudo, entendeu? E que nada ia acontecer. Um dia o filho dele está indo daqui para Brasília, arrebenta o carro no meio da estrada, quase morre. O menino fica 3 meses dentro de uma UTI. E depois como é que o homem sobe de novo no púlpito? Com o filho no meio da UTI. Dá para entender, queridos irmãos? O evangelho verdadeiro, ele é muito mais sobre, ele é muito mais de uma fé que te ajuda no meio dos problemas, do que uma fé
que te leva a algum sucesso e alguma vitória. A nossa fé em Cristo Jesus é sucesso garantido. Cristo venceu a morte. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé. Cristo venceu a morte. Essa é a nossa vitória. Ele ressuscitou no terceiro dia. A nossa vitória, Ele está reinando. A nossa vitória, Ele voltará um dia e tudo se aniquilará e tudo será glorificado para o nome dEle. Essa é a nossa vitória. Agora, essa fé, da fé positiva, da fé da teologia da prosperidade, da fé desse tipo de confissão, não dá certo não, querido. Não dá certo isso não. Coloca a sua fé em Deus, confia no Senhor e siga os teus caminhos com Deus, porque é esse o nosso desafio todos os dias, estar ali na presença de Deus. Oh, queridos irmãos, é na presença de Deus que você vai ser fortalecido. Então chora lá na presença de Deus. Você nunca chorou na presença de Deus? Tem um problema com você. Vou ser muito sincero com você. Tem um problema muito sério com você. Um problema espiritual. Um problema que você nunca conseguiu, de fato, estar na presença de Deus. Você está permitindo que problemas te impeçam de chegar no trono da graça. Você está permitindo que distrações te afugentem da presença de Deus. Você está permitindo, inclusive, que o inimigo fique te atrapalhando na sua jornada espiritual. Fique na presença de Deus. Lembram-se de Jesus no Getsêmani? O que Jesus fez? A aflição dele era tão grande que ele chorou o quê? Gotas de sangue. Ele não foi desabafar no colo de nenhum parente. Ele não foi atrás de Maria, sua mãe. Ele não foi procurar Pedro, seu amigo. Ele não foi procurar João, o apóstolo do amor. Ele não foi procurar ninguém. Ele foi procurar quem? O Pai Celeste dele. O Pai Celeste dele. Tem muitos crentes que não conseguem entrar nesse nível de intimidade com Deus. É isso que Davi está dizendo aqui para mim e para você. O que vai te fortalecer, o que vai te ajudar a sair das suas crises, das suas dificuldades, é você, de fato, entrar na presença de Deus, entrar no teu quarto secreto e se derramar ali diante de Deus. O dia que você fizer isso, você vai entender. Você vai entender. Aí você vai entender o que é a paz de espírito. Aí você vai se levantar mais leve. Aí você vai entender o que é o socorro bem presente no momento da angústia. É assim que Deus quer visitar a minha vida, a sua vida, os nossos corações. Mergulhe então na presença de Deus. O último princípio que eu queria deixar para os irmãos é que Davi diz aqui no verso 12: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Olha que interessante que Davi diz aqui, queridos irmãos. Depois de você mergulhar na presença de Deus e no altar de Deus, isso te leva a um compromisso maior com o Senhor. Inevitavelmente isso te leva a um compromisso maior. Inevitavelmente. Nós estávamos até conversando aqui no início, né, Oliver? Falando de igrejas que trabalham a subserviência, ao invés de trabalhar de fato o verdadeiro serviço a Deus. Eu não tenho aptidão nenhuma para gerar subserviência nas pessoas, mas eu tenho total dependência de que Deus toca nos corações e desperta as pessoas e capacita as pessoas para servir no reino dele. No reino de Deus não existe gandulas, não existe banco de reserva. No reino de Deus só existe jogadores que estão na linha de frente, jogando e vencendo na batalha contra o inferno e ceifando as almas do inferno. Amém, igreja? Então, querido irmão, nessa noite a gente é apresentado um texto que nos diz que tipo de fé é a nossa. É uma fé verdadeira e profunda com Deus? Ou a nossa fé é uma fantasia? Nessa noite a gente vê que Davi, ele tinha uma fé que o ajudou
a enfrentar dificuldades e adversidades na vida. E ele fez isso pela via de confiar em Deus, de louvar a Deus em todas as circunstâncias, de buscar ter intimidade profunda com o Senhor e de buscar, de fato, servir a Deus com toda alegria e com todo louvor a Deus. Então, querido irmão, que nessa noite o Santo Espírito de Deus conduza a sua vida e a minha vida a se mergulhar cada vez mais no altar de Deus, a mergulharmos cada vez mais na presença do Senhor e a servirmos cada vez mais o nosso Deus. Amém? Fecha os teus olhos, ora ao teu Pai nesta hora, e se nesta noite você está realmente assumindo um compromisso de mergulhar mais em Deus, de buscar mais a Deus, fique em pé, eu quero orar por você nessa noite. Quero pedir que Deus te ilumine e você mergulhe profundamente na presença do nosso Deus. Pai Celeste, rendido diante do Senhor, Pai, eu apresento essas vidas que se colocam diante do Senhor para ter uma fé mais profunda, uma experiência maior contigo. Pai, acorda eles de madrugada, Senhor. Pai, que eles aprendam, ó Deus, a descansar, a desabafar diante do Senhor, que eles aprendam, ó Deus, que a prioridade é a vida devocional deles, é a busca incessante ao Senhor, é realmente mergulhar em intimidade contigo, é realmente, ó Deus, rasgar a alma e o coração diante do Senhor, para que assim, ó Deus, nós possamos entoar louvores mesmo nas dificuldades, e que nós nunca tenhamos a nossa fé abalada, Senhor, e que assim nós possamos te servir com dignidade todos os dias de nossas vidas. Toma, ó Deus, cada vida nesta hora, toma, ó Deus, cada família nesta hora, e que assim, ó Pai querido, nós possamos, ó Deus, levar a Tua palavra e anunciar a Tua palavra a todos aqueles que precisam. Toma as nossas vidas nesta hora, toma esta igreja nas Tuas mãos e nos conduz à Tua vontade, ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém.